Nem toda arma foi feita para proteger. Algumas nasceram para quebrar o próprio mundo. Em meio ao caos do paraíso e superfície, surgiram eles, os Vândalos. Guerreiros moldados pela dor, guiados por um homem que transformou ódio em ciência e desespero em fé. Cada um carrega uma arma viva, feita para destruir, consumir e renascer. Mas quanto maior o poder, mais perto do abismo eles ficam. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho, e se você já é um zelador, senta o dedo no like. Mas se você é um vândalo, relaxa, até o final do vídeo você decide. Mas agora vamos conhecer todos os vândalos dessa história de Gachakuta. Porque essa organização criminosa, ela não é qualquer uma. Ela nasceu do ódio de todo esse lixo que existe no mundo de Gachakuta. No começo, eles praticavam só crimes leves para tentar sobreviver nesse universo de Gachakuta que é bem pesado. Mas com o passar do tempo, eles começaram a cometer crimes muito mais hediondos e muito mais pesados. E aí surge alguém que conseguia liderar todos eles e uni-los. Seu nome é Zodil. Ele é o tipo de vilão que não existe por acaso, um reflexo distorcido do próprio Rudo, com a mesma raiva e ferida, mas guiado pelo ódio. É um cientista obcecado em entender e destruir o sistema que o feriu. Ele vê os Celestiais como um símbolo da desigualdade. E o pior, o discurso dele faz sentido. A ideologia de Zodil escancara o absurdo do mundo. O céu vive em abundância, enquanto o chão sobrevive dos restos, às vezes até de corpos. E mesmo assim, as pessoas dali aprenderam a se adaptar, moldadas pelo veneno do próprio ambiente. E foi a partir dessa visão que ele chegou a uma conclusão assustadora. Para poder mudar a sociedade, ele precisa destruir o lugar que a criou. Ou seja, ele quer forçar uma evolução começando tudo do zero. E o pior é que isso tudo faz um pouco de sentido dentro do universo de Gachakuta, porque até o próprio Rudo chega a hesitar em discordar do Zodil. Ele entende que às vezes é preciso queimar aquelas pessoas que estão prejudicando todo o mundo. O passado de Zodil ajuda a entender o tamanho da fúria dele, porque durante a guerra ele perdeu tudo e acabou acolhido por um culto que via o lixo do céu como uma bênção divina, onde quem duvidava era morto. Tentando proteger os pais, viu todos serem sacrificados diante dos próprios olhos, como Eren Yeager vendo a mãe ser devorada. E foi nesse instante que algo dentro dele quebrou de vez. Anos depois, ele acabou encontrando o casaco de Mishra, que é um dos itens lendários da série Watchmen, de armas extremamente poderosas. E foi a partir daí que ele teve uma visão mais clara do mundo. Se o mundo vai tomar tudo que é meu, então eu vou ser o próximo a tomar. E foi assim que Zodil decidiu reunir todos os itens da série Watchmen para poder destruir o mundo e conseguir reconstruí-lo depois. Consumido pela raiva, ele se transformou num ser quase monstruoso, com um olhar vazio, uma expressão insana, a mesma que o Rudo carrega quando perde o controle. Os dois são extremos opostos da mesma moeda. Rudo encontrou amizade, Zodil encontrou o ódio. E os dois odeiam qualquer tipo de desperdício, seja de conversa, seja de comida, ou seja até do próprio lixo, como a gente vê o Rudo fazendo. E além disso tudo, o Zodil ele conseguiu criar um certo tipo de arma da série Watchmen, só que artificial. Acabou não funcionando, mas acabou revelando algo novo e extremamente interessante. Ele percebeu que o erro podia funcionar como um núcleo, um catalisador de evolução. Alimentando com instrumentos vitais, esse núcleo crescia e se fundia à matéria, e gerava feras de lixos gigantes, monstros criados para tentar atravessar a barreira entre o céu e o chão, uma muralha que só se abre durante as raras tempestades de lixo a cada 6 anos. E uma coisa que eu acho muito legal no Zodil é que ele não é só um cara que manipula pela força, mas sim pelas suas ações, pela sua fala. Ele é um cara extremamente ardiloso, digamos assim. Então, cada coisa que ele faz tem um propósito. Por exemplo, no golpe que ele deu nos Zeladores. Espalhou o boato de que um Celestial havia sido capturado e seria transportado por mercadores. Mas tudo não passava de uma farsa para atrair o Rudo. O carregamento era uma isca, comandado por Jabber, um dos vândalos mais insanos. Mas a maior provocação do Zodil foi quando ele pegou um par de botas e balançou na frente do Rudo. Essas botas eram da Amo, uma garota que ele conheceu em uma expedição com os Zeladores. Parecia um gesto pequeno, mas na verdade carregava uma emoção muito forte, porque foi nesse momento que ele mostrou pro Rudo que ele poderia controlar as emoções e principalmente a mente do moleque. Zodil representa a fusão entre genialidade e loucura, um cientista que leva sua inteligência ao extremo através do seu instrumento vital Mishra, uma das armas mais versáteis do mangá, capaz de criar e controlar extensões que se movem como partes do próprio corpo e servem tanto para atacar quanto para voar.
Cada vez que usa esse poder, novas marcas aparecem em seu rosto, simbolizando suas múltiplas formas. E o próprio nome Mishra, vindo do sânscrito, significa múltiplo. Enquanto Rudo luta para sobreviver contra monstros de lixo, Zod o trata tudo como um jogo, brincando com criaturas que fariam qualquer outro desistir. Durante o primeiro confronto, o End, que é um dos zeladores mais fortes, acabou usando um poder devastador, mas mesmo assim o Zodil lidou como se não fosse nada. Parecia que ele só estava treinando, ele estava bem tranquilo. E esse nível, esse gap de força ficou tão evidente também quando ele lutou contra o Rudo, que o Rudo tem um poder muito forte de transformar qualquer lixo em uma arma extremamente poderosa. E ele acabou transformando um objeto em um Cérbero e usou isso contra o Zodil, mas não teve efeito nenhum. A diferença entre os dois é brutal, porque enquanto o Rudo transforma objetos, Zodil os consome, devorando tudo, comida, animais, matérias e absorvendo suas propriedades. Já comeu de tudo, de um sanduíche a uma barata, e cada ato nojento é simbólico, lembrando o tempo que cresceu com fome e aprendendo a sobreviver com o que tinha. Para ele, essa devoção à fome é o caminho natural da humanidade. Ele acredita que o homem precisa ser empurrado ao limite para poder conquistar. Ou seja, ele não quer nenhum tipo de equilíbrio, na verdade ele quer um colapso total, e inclusive para poder entrar nos Vândalos, precisa ser um pouquinho dodói da cabeça. O caso de Konza mostra isso com perfeição, porque ele foi enviado junto de uma garota que criava bonecas de lama para capturar o Rudo, mas os dois foram derrotados em segundos pelo Zanka. E mesmo assim o Zod o manteve por um tempo, antes de jogá-lo fora como sucata, e o fim dele é tão trágico quanto icônico. Ao tentar se juntar aos Hellgods, acaba morrendo sem importância. Depois que o Konza foi eliminado, lá no inicinho de Gashakuta, a gente percebe que essa organização dos Vândalos é de quem sobrevive sendo o mais forte. E um excelente exemplo disso é o Jabber. Porque se você não percebeu ainda, esse cara é completamente maluco, ele é muito doido e ele não busca a luta só pra ter mais poder, e sim pra se machucar, porque ele é um completo masoquista. Jabber é um psicopata funcional, que se envenena antes das batalhas pra amplificar a dor e apagar o medo, entrando em transe e se transformando num animal, guiado apenas pela brutalidade. Ele sabe que esse processo destrói pouco a pouco, mas não se importa, porque a dor é o que mantém vivo. E uma das lutas mais interessantes é quando ele luta contra o Rudo. O Rudo acaba pegando um amuleto de um dos suportes ali dos zeladores, que era um amuleto que era para se defender. Então ele meio que desviava os ataques dos adversários. E aí o Jabber entendeu isso, e ele acabou se drogando, se envenenando, para ele perder o controle e assim conseguir causar um caos assim desgraçado para poder arrebentar o Rudo. Quando o End interrompe a luta para salvar os dois, Jabber entra em surto, gritando e se debatendo como um animal que teve o prazer arrancado à força. E naquele momento fica claro que não era raiva de poder, mas abstinência. Desde criança, ele só conheceu a violência e aprendeu apanhando que ser o mais forte doía menos. Até que a dor virou um vício. E quando finalmente chegou ao topo, o vazio tomou conta. Sem rivais à altura, passou a se envenenar apenas para sentir de novo o prazer da luta real. E esse personagem ele é tão bizarro, mas tão interessante, que na sua luta contra o Rudo, foi quando ele mostrou um sorriso de alívio, porque parecia que o Rudo realmente era uma pessoa que entendia ele. Ele acabou tendo uma sensação lá da sua infância, um tipo de nostalgia, mas uma nostalgia que lembrava a dor. E a cada golpe que o Rudo dava na cara dele, ele ficava mais aliviado e mais feliz, porque ele realmente encontrou alguém que entendia o que ele sentia, o que ele procurava. O instrumento vital do Jabber, o Manira, são 10 anéis que viram garras cobertas de veneno. Ele copia toxinas de plantas, animais ou inimigos e cria misturas letais. Além disso, o corpo dele é um laboratório ambulante, treinando para ignorar a dor. Mesmo com os ossos quebrados, ele continua lutando, e no seu modo liberado, as garras crescem, o corpo se distorce e a força explode. E uma outra luta dele muito interessante foi contra o Zanka. Ele estava lutando de boa, tranquilo, mas o Zanka começou a dar tudo de si, e então ele decidiu injetar veneno nele mesmo, no meio dessa luta, e aí ele foi até o limite. Seus movimentos se tornam tão rápidos que o olhar humano mal acompanha, e o campo de batalha vira um borrão de carne e aço. Um espetáculo de destruição, onde força e loucura se misturam, até se tornarem indistinguíveis. E mesmo derrotado, o Jabber termina sorrindo. O corpo dele tá todo detonado, todo sangrando, mas ele levanta e brinda a sua queda sorrindo. A derrota não humilha, o enche de euforia, porque para ele perder é só mais uma forma de sentir. E é nesse instante que fica claro que Jabber nunca lutou contra pessoas, lutou contra o tédio, contra a própria extinção, buscando no sofrimento e no último resquício de vida
que ainda o mantinha humano. Saindo desse caos do Jabber, a gente vai pra Noerge, uma mulher extremamente forte e também muito trágica. Ela fazia parte do clã Célia, um grupo de guerreiras lendárias que eram muito fortes e também maravilhosas. Mas 6 anos atrás, uma tempestade do lixo acabou caindo em cima do vilarejo e destruindo tudo, e só ela sobreviveu. Desde então, o ódio pelos celestiais virou pessoal. Para Noerge, o céu não é símbolo de esperança, e sim de destruição. E movida por esse ódio, Noerge cruzou o caminho de Zodil, quando ele apareceu em sua vila e elogiou o cabelo dela, que acumulava energia estática naturalmente. Ela achou que fosse uma cantada e reagiu atacando, mas Zodil a respondeu com frieza, que não se interessava por coisas banais como o amor. Aquilo que deveria ser uma ofensa virou fascínio. A rejeição o transformou em uma obsessão, e a raiva que antes era voltada para os celestiais passou a se misturar com uma devoção silenciosa ao homem que a ignorou. A sua arma é um pente que ela ganhou do Zodil, e ela usa esse pente passando no seu cabelo e gerando energia elétrica. E assim ela consegue fritar os seus adversários. Durante o arco da Tempestade do Lixo, ela tá enfrentando a Ryo, que é uma das zeladoras, e ela usa um dos seus poderes mais devastadores, e ela faz uma explosão elétrica absurda. Ryo fica paralisada, mas reage no último instante. Saca uma arma de fogo, algo quase impossível de se ver. E diante daquela visão, Noerge hesita por um segundo. Esse breve instante decide a batalha, e o disparo de Ryo encerra o confronto. Mesmo toda arrebentada e caída no chão, ela usa o seu poder mais forte, o Lost Burst, onde ela libera toda a energia do seu corpo, e esse golpe foi capaz de colocar todos os zeladores de joelhos. O preço, porém, é devastador. O cabelo de Noerge vira cinzas, o corpo começa a desfalecer, mas ela ainda encontra forças para sorrir, satisfeita por morrer em nome do sonho de Zodil. Quando o ataque destrói parte da muralha que separa o céu do chão, um redemoinho de ar puxa Noerge para cima, e pela primeira vez ela vê o céu, que é muito mais lindo do que imaginava. No meio da luz, uma entidade colossal surge, o Watchman, uma forma impossível feita de brilho e ruído. E ao cruzar olhares com ele, Noerge é tomada por visões de destruição e renascimento. Entendendo, enfim, a verdade. Atravessar o céu é desaparecer. Ela acaba sendo resgatada e sobrevive, mas agora ela carrega um segredo que pode mudar tudo, porque ela entendeu o real plano do Zodil. E mesmo antes de desmaiar, ela solta aquela frase de que vale a pena viver pelo sonho dele, mostrando todo o seu amor louco pelo Zodil. Se Jabber é o corpo, Noerge é o coração dos vândalos. Shaitan Andor é o cérebro. Enquanto o grupo vive pela violência, ela é a calmaria antes do caos, fria, calculista e quase invisível. Sua presença é tão discreta que muitos não percebem o quanto ela define o rumo das batalhas. O seu instrumento vital é um bueiro capaz de criar vários portais, porém tem uma diferença entre lutar na luz ou lutar na escuridão. Se ela lutar na luz, ela só consegue criar portais no subterrâneo, mas lutar na escuridão é uma parada completamente absurda, porque ela tem uma presença quase onipresente. Assim, ela conseguiria se teleportar para qualquer lugar e ainda levar pessoas ou monstros junto com ela. Andor é leal a Zodil como uma sombra, obedecendo sem questionar e tratando cada missão como um experimento meticulosamente calculado. Durante o confronto com os zeladores, ela usa os seus portais para aprisionar toda a equipe inimiga dentro de uma criatura colossal de lixo, observando de longe enquanto anota cada reação, com a frieza de uma cientista. Enquanto Jabber age pelo instinto, Andor calcula cada passo com precisão. E quando ele perde o controle, é ela quem o arrasta pelos portais, antes que morra, consciente de que uma arma só tem valor se puder ser usada novamente. Para você entender o real poder dela, no meio da escuridão, ela conseguiu teletransportar várias bestas de lixo ao mesmo tempo, cercando todos os zeladores, o que é um feito bem interessante, bem poderoso. A arma dela não é brincadeira. E então surge Bundus, o vândalo que quebra todas as expectativas. Em meio à loucura, ele parece quase humano, calmo e curioso, alguém que prefere entender antes de destruir. Conversa com os inimigos antes de atacá-los, não por piedade, mas por interesse genuíno. Perdeu os braços na guerra e transformou o trauma com força, fundindo as próteses ao seu instrumento vital, que lhe deu 6 braços mecânicos, cada um com uma habilidade diferente. Alcance absoluto, lâmina viva, extensão elástica, forma variável, defesa total e um último poder ainda desconhecido. O Bundus, ele parece um pouco menos vilão, porque ele tem uma curiosidade em entender o mundo, entender o ódio do mundo. Mas nem por isso ele é fraco, porque na batalha contra os zeladores ele enfrentou vários sozinho. E mesmo assim ele conseguiu encarar
o Enji, o Rudo, a Ryo tranquilamente. Rudo dispara pregos, Enji com o seu Unbreaker, Ryo tenta cortar seus braços, mas nada o atinge. E Bundos reage observando cada golpe, com a paciência de um professor, analisando seus alunos. Quando revela ser um novato, o espanto toma conta de todos, e Rudo percebe que ele é o reflexo mais puro de Zodil, alguém que busca conhecimento em vez de vingança. No fim, ao ver seus braços destruídos, Bundos sente tristeza, não pela derrota, mas por perder parte da própria história, mostrando que até um vândalo pode entender o valor do que é humano. E o que é muito engraçado é porque na hora que ele revela que ele é um novato, todo mundo entra em choque, principalmente o Rudo. Inclusive, o Rudo percebe que ele é quase que um reflexo do próprio Zodil, mas ele luta muito mais pela curiosidade do que pelo ódio. E no final, perdendo todos os seus braços, ele não sente ódio, mas sim a tristeza por perder a própria história. Quando a poeira baixa, Bundos não comemora. Respira fundo enquanto observa os braços estilhaçados no chão, quase pedindo desculpas a eles, como quem reconhece o preço da própria força. Cada prótese é uma lembrança viva, e ao vê-las quebradas ele sente uma dor que não vem da perda, mas da memória. E logo de cara entrando pros vândalos, ele acaba sendo promovido, ele acaba dando um upgrade ali no seu status dentro da organização. Pode parecer só um reconhecimento, tipo um trabalho comum que uma pessoa é promovida, mas na verdade não é só isso. Porque essa promoção que ele tem acaba entrando dentro do experimento do Zodil ali, que é uma das coisas mais importantes dentro dos vândalos. Na verdade é a mais importante, né? Não desafia Zodil, mas percebe que os zeladores e até alguns aliados estão sendo tratados como cobaias, num experimento gigante. A missão declarada é reunir a série Watchmen, mas a real parece ser outra: testar os limites do corpo, da moral e do próprio mundo. E mesmo assim o Bundos não para, porque ele não luta por ódio ou por poder, e sim por curiosidade. Ele quer aprender como o mundo funciona, quer entender os ciclos, o ódio, tudo que tá rolando por ali. E se pra chegar nessa verdade, ele veste um manto de vilão sem nem se preocupar. É o oposto de Rudo. Enquanto um destrói as paredes, o outro anota o material delas. Dois caminhos diferentes, movidos pelo mesmo desejo: compreender o lixo, o céu e os mitos que o tempo tentou enterrar. E aí que aparece a Mimo, que o Zodil já coloca pra lutar na linha de frente, apesar de não ter experiência nisso. E quando a Mimo era criança, ela vivia usando fones de ouvido para poder se isolar do mundo, e foi a partir daí que surgiu a sua arma vital. É um instrumento capaz de mergulhar nas memórias das pessoas que toca. E não é um poder simples de só ler as mentes dessas pessoas, mas sim de ir em algo muito mais profundo, como ver as suas lembranças, as suas memórias e os seus segredos. E o Zodil viu um grande valor nisso, que um homem tenta assediá-la e ela o destrói, revelando em voz alta todos os segredos dele. Mas o verdadeiro batismo vem no arco do intermediário de informações. Lá os vândalos e os zeladores correm para alcançar Kuro, o guardião das histórias do mundo. Ao tocar nele, Mimo ativa Sil e é inundada por memórias de monstros de lixo, sussurros sobre Canis, o Huntraker e flashes de um passado esquecido. Até que o próprio Kuro aparece dentro da memória. Não ele de verdade, mas uma armadilha mental. Ele fura os olhos dela no espaço mental e diz: "Isso não sou eu, é só um recado." O cérebro da Mimo acaba entrando em colapso total e ela acaba caindo. E aí eles sentenciam de que ela vai ficar apagada por 1 mês. E dentro dela acabam sendo guardadas várias informações, o que seria um tesouro para os vândalos. E aí então que o Zodil abandona a luta para poder salvá-la, não porque ele queria realmente salvar ela, mas pelo que ela tinha guardado dentro de si. E para alguém que vive evitando desperdícios e na verdade odeia isso, a mente da Mimo é algo que é extremamente importante para ele. Com o avanço dos acontecimentos, a história começa a mudar. Noed sobrevive e descobre que a barreira entre o céu e o chão não é uma passagem, mas um triturador. Andor mapeia o subsolo, pronta para mover exércitos. Jabber busca uma dor bonita, o bastante para continuar vivo. Bundos registra cada detalhe, como se escrevesse a tese final da Era do Lixo. E Rudo carrega a pergunta que Zodil deixou: o que precisa ser quebrado para que algo justo nasça? Com Mimo desacordada, Zodil recua em silêncio e a batalha termina sem vencedores. Os vândalos deixaram cicatrizes, mas o mundo segue apodrecendo. Ainda assim, Rudo entende que aquilo foi só o começo, porque as armas que eles carregam, a lendária série Watchmen, são mais do que instrumentos. São chaves capazes de apagar memórias, distorcer a realidade e talvez destruir o próprio mundo. Se você quer entender todos os segredos e todos os poderes da série Watchmen, é só clicar nesse link aqui. E se você assistiu até aqui, muito obrigado! Já senta o dedo no like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!